Salve, salve! Hoje eu vou te ensinar o meu método favorito para você criar um conteúdo criativo independente do seu nicho. Funciona pra nutricionista? Funciona. E se eu sou terapeuta? Funciona. E se eu vendo produto físico? E se eu sou videomaker? Funciona. Eu sou social media? E se eu vendo vinho? Funciona. E se eu vendo quadro? Abajur? Luz? Funciona? Funciona mesmo? Mesmo se eu... roupa? Funciona. Galera, vamos mudar a pergunta. Eu não sei qual é o seu nicho, mas funciona pro seu nicho. Então não é... Funciona! Eu já sei que funciona pro meu nicho. A pergunta é como eu vou encontrar isso. Eu vou te mostrar nesse vídeo agora. Quando eu comecei a criar conteúdo, eu era social media. Então no meu perfil eu só falava sobre social media. E aí, eu era social media de clientes. E no perfil dos meus clientes, eu achava que eu só podia falar do nicho dos meus clientes. Então tinha nicho de joias, eu só falava sobre joias. Tinha nicho de advogado, eu só falava sobre advogado. O que resultava em ninguém ter resultado. Nem eu tinha resultado, nem os meus clientes tinham resultado. Tava todo mundo fazendo errado. Até que eu criei um método pra criatividade, onde eu consegui sair da caixinha do nicho que tava apertando todo mundo pra conseguir criar conteúdos que falavam sobre qualquer coisa. Então, no final das contas, eu tava vendendo o que eu tinha que vender de qualquer forma, só que eu sempre criava sobre temas que eram importantes pras pessoas a partir desse momento. Eu chamo de interseção criativa. Quer que eu desenhe? Vou desenhar, calma. Adoro. Antes de entrar na prática, como isso aqui funciona pra sua criatividade nunca mais ser a mesma, vamos só entrar mais um pouquinho por que você tem que aplicar isso aqui, por que faz tanto sentido aplicar isso aqui? Vamos supor que você seja social media, e aí você só cria conteúdo técnico sobre social media. Só que eu sigo você e outras 10 pessoas que também só falam disso. Meio que você não tá ocupando um espaço seu na minha cabeça. Você tá simplesmente ocupando um espaço genérico. Você tá ocupando um espaço genérico porque você só tá falando sobre o seu nicho. Sendo que todo mundo que tá me assistindo nesse momento tem uma personalidade, tem uma história, tem opiniões, tem jeito de ser, tem jeito de falar, tem gostos pessoais, tem coisa que não gosta de jeito nenhum. E aí quando você junta tudo isso, você se torna muito maior do que a caixinha minúscula de social media. Agora, vamos supor que você é social media. Você cria sobre o seu nicho, você mostra que você é muito boa no que você faz, mas você também mostra a sua personalidade, você mostra que você ama cinema, e aí você faz analogias entre social media e cinema. Você me mostra que você, sei lá, tem seletividade alimentar, e você mostra as comidinhas que você faz pra sua realidade. Você me mostra também que você ama cachorrinhos. Pronto, já foi um ponto em conexão gigantesco entre eu e você, porque você pode apostar. Se tiver uma social media A, uma social media B e a B gosta de cachorrinhos, não tenha dúvida que eu vou pegar a B. Se ela for muito boa no que ela faz, obviamente, mas aí, quesito técnico, já era o que você fazia, só que você tem que mostrar quem você é. Desse jeito, você sai da caixinha do seu nicho e você ocupa um lugar onde você vai se tornando o seu nicho. Quando você entra nesse espaço, você não é trocada. Porque ser muito boa no que você faz no seu nicho é obrigação, você precisa ser boa. Agora, para se tornar o seu nicho, você precisa mostrar muito mais do que apenas ser boa no que você faz. E é aqui que a gente entra na interseção criativa. Porque como conectar cinema, que eu gosto, com o meu nicho de criação de conteúdo? Como conectar a minha seletividade alimentar com o meu nicho? Através da interseção criativa. Vamos lá, presta atenção. A gente nunca começa falando sobre o que a gente quer falar. Então, não importa seu nicho. Pode ser nutrição, advogado, faxineira, jardineiro, marceneiro, qualquer que seja o seu nicho. Você nunca começa falando do que você quer falar. O que você quer falar sempre vai vir aqui, ó, no B. O seu nicho tá no ponto B. Agora, no ponto A, a gente vai buscar temas que sejam interessantes pro seu público falar. Temas universais, temas que você se diverte falando mesmo que não tenham a ver com o B. Como, pelo exemplo, um filme que lançou e tá explodido essa semana. Você consegue unir esse tema que você gosta de falar, que é interessante pras pessoas, com o que você quer falar no final das contas. Vou te mostrar um exemplo absurdo e já te explico como funciona na prática. Eu tava no TikTok e eu vi um vídeo da Malu Borges, que é uma influenciadora, blogueira que eu adoro. E ela sempre mostra a família dela, o marido, a filhinha dela. E ela começou o vídeo
contando um pouquinho da história da filha com a casa nova, que inclusive a casa nova a gente viu ela se mudando, ou seja, isso é um exemplo de alguém que é muito maior que o nicho, porque ela fala da mudança, dos perrengues, da família, de temas universais, sentimentais e não apenas do nicho dela. Mas continuando, adoro acompanhar a Malu e eu vi esse vídeo. Começou assim muito me emocionando, me pegou e temas universais, de repente, vocês vão ver. Vamos lá. Ultimamente a gente tem curtido muito ficar em casa. Já foi um sonho tão distante se mudar. E agora finalmente a casa nova se tornou real. Mesmo faltando milhares de detalhes e até com a obra no 3º andar, a gente tem a sensação que a gente nunca morou em outro lugar. Esse aqui com certeza é o nosso. A rotina de férias da Bebel é a nossa favorita. E com certeza é a dela também. Dormir tarde, acordar tarde, brincar o dia todo. Mas se tem uma coisa que ela tá contando os dias, é pra volta às aulas. E o João Vitor já preparou material escolar para todos os nossos próximos filhos. Tem sido muito legal criar esse ritual com a Bebel de volta às aulas. Ela escolhe a mochila, prepara a lancheira, deixa tudo personalizado. E eu acho que isso anima ela pra começar tudo de novo. Tipo a gente quando usa um look novo pra ir malhar. Dessa vez, a Puquê caprichou. Fez todo o enxoval de escola da Bebel, além de mandar os pijamas mais fofos pra gente usar juntas. Tem sido incrível começar novos rituais por aqui. No caso, ela é uma blogueira, mas imagina que esse vídeo poderia ter sido feito pela loja de material escolar. Ou eu quero que você tenha esse olhar. Beleza, ela é uma blogueira, mas como que eu transformo isso pro meu nicho? Beleza? O fato é, ela começou falando de um tema universal, a rotina com a filha, a rotina de férias, a casa nova, coisas que são interessantes e importantes para o público dela. De repente, no meio do vídeo, ela vira. E aí agora ela tá falando sobre, de fato, a loja de material escolar que entregou todos os materiais novos para a filha dela. Como que a gente vai fazer isso? Através da interseção criativa. Repara, vamos primeiro fazer uma análise do vídeo dela e aí a gente vai explicando como funciona e vai ficar muito claro pra você. Ela começa aqui, ó, no ponto A. Um tema interessante para o público. Depois ela vai chegar aqui, ó, no ponto que ela quer falar. A gente nunca começa pelo que a gente quer falar. A gente começa pelo que é importante pro nosso público. Então ela começou aqui, falando da rotina com a filha, falando da casa nova, da mudança, que mesmo com 1 milhão de coisas pra mudar ainda na casa que não tá pronta, com a obra no 3º andar, elas sempre sentiram que aquela casa foi onde elas moraram pela vida inteira. E aquilo lá é o lar dela. Tudo isso são temas universais, temas que se relacionam com a vida de todas as pessoas. A gente começa falando disso. Por quê? Porque a gente prende atenção. Se a gente começar falando pelo que a gente quer, as pessoas não querem, só a gente que quer. Então elas pulam. Só que quando a gente começa falando de coisas importantes para o público, que o público se relaciona, que o público vive, que mesmo que o público não viva naquela casa, o público vive na casa deles. Então tema de casa, lar, rotina com filhos é algo que as pessoas costumam viver. E repara que tudo isso que ela começou falando não tem nada a ver com o que ela quer falar de verdade, que é material escolar. Só que a gente vai vindo, a gente vai caminhando aos poucos até encontrar o que tem em comum entre rotina e aconchego e filhos com material escolar. O que tem a ver? Tem a ver que a filha estava na rotina de férias e a filha ama a rotina de férias. Só que a verdade é que apesar da filha amar a rotina de férias, ela tá alucinada para volta às aulas. Alucinada para voltar para a rotina de aula. Pronto! Era isso que ela queria. Encontrar o ponto em comum entre o que ela começou falando e o que ela queria falar de verdade. Só que, repito, vou falar isso muitas vezes, sim, a gente nunca começa falando sobre o que eu quero vender. E aí, no caso, foi vender mesmo. Foi uma publicação de parceria paga. Só que pode ser vender a sua ideia, pode ser vender o seu conhecimento, pode ser vender, fazer você chegar a uma conclusão, não só vender de dinheiro. Mas, de qualquer forma, a gente nunca começa falando o que a gente quer falar. A gente começa falando o que o público quer. Então, rotina, aconchego, isso e aquilo, rotina de férias, rotina de aula. Ponto em comum. Nesse momento, a gente vira. Rotina de aulas, a Puquê, que é a marca, mandou várias coisas, e isso e aquilo, e lá, chegou aonde ela queria falar.
Então, eu te pergunto, o que você tá deixando de falar porque você só tá falando disso aqui? Você poderia estar aumentando o alcance, aumentando a retenção, aumentando o engajamento, crescendo seu perfil, se você falasse menos apenas disso no começo, começasse falando sobre temas universais que o seu público quer falar e encontrar a interseção criativa. Ou seja, faz esse desenho, confia em mim, faz 2 círculos assim. O A é um tema que você quer, é um exercício de criatividade. Ó, vamos lá. Círculo A, círculo B. B é o que você quer falar. Se pergunta, cara, como que eu posso unir o filme da semana que tá todo mundo falando com criação de conteúdo? Como? Qual é o ponto em comum que eu vou unir esses dois assuntos? Exemplo, sabe aquele filme A Origem, do Christopher Nolan, que tem o Leonardo DiCaprio? Pois bem, imagina que ele tá aqui. Um tema que muitas pessoas conhecem. Só que aqui é criação de conteúdo estratégico. O que tem em comum entre A Origem e criação de conteúdo? O que tem na interseção criativa desses 2 pontos? Você vai pensando, o que tem? Leonardo DiCaprio? Não sei o que eu posso falar dele. Sonho. Eu amo o tema de sonho, mas não é disso que eu tenho que falar agora. Plantar ideias. No filme A Origem, ele fala sobre você plantar ideias para as pessoas chegarem naquela conclusão. Na criação de conteúdo a gente faz a mesma coisa. Então aí tem interseção criativa entre o filme que eu quero falar, que as pessoas gostam, e o que eu falo é plantar ideias. Entende? E aí, eu começo falando do filme até que chega no momento de plantar ideias e eu viro para criação de conteúdo. Dessa forma, eu consigo criar um conteúdo criativo que as pessoas queiram falar e, de repente, eu tô falando do meu produto, do que eu quero vender, da minha ideia, sem começar falando de coisa chata que só eu me interesso, entendeu? Eu quero que você entenda uma coisa, todo mundo é criativo. O problema é que algumas pessoas exercitam esse músculo, outras pessoas nem tanto. É igual a academia. Você precisa ir pra academia para crescer o seu músculo, para fortalecer o seu músculo. Pra criatividade é a mesma coisa. Você quer se tornar mais criativo? Você quer olhar para uma interseção criativa e ter a ideia com mais facilidade? Você precisa fortalecer esse músculo. Não adianta você olhar para isso aqui e falar: muito difícil para mim. Eu não consigo. Pro meu nicho é mais difícil. Porque as minhas condições, eu sou tadinho de mim. Não, se você fazer isso aqui, você está enfraquecendo o seu músculo, você está desistindo antes de fortalecer. Por isso, treine, exercite esse músculo, porque daqui a pouco vai ter um timing do momento, um filme explodido, algo que você vai querer conectar a ideia e o seu músculo já tá fortalecido, vai ser muito mais fácil para você. Por isso, vai treinar, vai desenhar esse símbolo por toda a sua casa para você ficar unindo. O que tal coisa tem a ver com o meu nicho? O que tal coisa tem a ver com o meu nicho? E aí você vai fortalecendo o músculo dessa forma. Beleza? Então tá bom. Um beijo. It's time for action.